Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, não importa o horário. Mais um episódio do podcast Relaciocinando. Podcast que toda semana eu falo para você. Foca em gente, foca em fazer acontecer, foca nas pessoas que estão por trás dos bastidores, por trás do produto, por trás do negócio, por trás da empresa, por trás da marca. Ali tem gente. E quando a gente fala de gente, estamos falando de comportamento, estamos falando de cabeça, estamos falando de coração, estamos falando de qualquer coisa que interfira na vida de uma pessoa. Estamos falando, inclusive, na forma como ela leva a vida dela. Você sabia que para poder fazer uma vida inteira acontecer da forma como você quer, às vezes um único caminho não é suficiente? Às vezes você precisa fazer aquele leve desvio e olhar e falar, ok, vamos por aqui agora? Ou então olhar completamente 180 graus e falar, vamos pelo outro caminho, o caminho oposto? E para falar desse assunto hoje, eu trouxe aqui uma pessoa que é uma delícia o papo com ele. Eduardo Zugaib, autor do livro A Revolução do Pouquinho, e que vai mostrar para você que não precisa atropelar a vida para conseguir chegar onde você quer. Mas aí eu estaria dando spoiler, tudo bem? Tudo bom, aí Felipe, tudo bem? E aí pessoal, tudo certo? Grande honra, grande alegria estar aqui ocupando essa mesa. Então vamos relaciocinar, né? Vamos relaciocinar. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A primeira vez que eu soube de você foi justamente quando numa banquinha muito bem localizada, depois de um evento, estava lá o livro A Revolução do Pouquinho, que é esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês. Que na época a minha esposa estava olhando e falou, eu preciso levar esse livro para casa, e ainda bem que ela o fez, porque é um livro muito bacana, e eu queria que você começasse esse episódio já assinando para mim, por favor, o seu nome, para a gente poder mostrar para todo mundo que tem inveja que o best-seller corporativo A Revolução do Pouquinho está autografado para nós. Ai, que beleza. Em nome seu, Felipe, sua esposa, sua família toda, como é que vai aqui? Coloca o nome dela, que é para não ter... Pra não ter Cristiane. Cristiane. Aí, tá vendo as coisas que eu faço por você, amor? Legal. Muito bem. Para quem não sabe, Eduardo Zugaib é um autor responsável por livros como A Revolução do Pouquinho, O Fantástico Significado da Palavra Significado, Humor de Segunda a Sexta. São livros que vão falar basicamente sobre autoconhecimento, livros que vão falar sobre gestão da mudança, livros que vão falar sobre desenvolvimento pessoal. Dá uma olhada depois no Google, procura o nome dele e fala para mim se esses livros não vão mudar a sua vida. Aqui para Cristiane, bem-vindo à Revolução, Cristiane. Muito obrigado. E vamos em frente. Vamos em frente. Esse livro aqui, ele que tem um nome tão específico, ele surgiu na sua cabeça quando aconteceu o quê? Rapaz, na verdade, assim, foi sim foi um processo, né? Porque eu gosto de tratar a mudança, e isso faz parte, inclusive, de um dos capítulos do livro, não como um evento, mas como um processo. É que às vezes o evento apenas dispara algo que já vinha acontecendo, só que numa camada mais subterrânea, num nível de consciência que você não estava percebendo, e de repente alguma coisa acontece e vem aquela avalanche que você pensa que aconteceu só naquele dia, né? Mas não, a mudança é sempre um processo. E esse processo meu foi o quê? Eu trabalhei, Felipe, durante muito tempo em empresas de comunicação, agência de propaganda, departamento de marketing, produtora de vídeo, veículos de mídia. E assim, eu venho de uma escola em comunicação, a galera que se formou lá nos anos 90, né, que olhava para grandes diretores de criação e via naqueles modelos, muitas vezes de uma liderança tóxica, né, um modelo a ser seguido. Então isso era notório. Ainda muitas agências, muitas das grandes empresas ainda têm índices assim alarmantes de ambientes ruins para se trabalhar, ambientes de constrangimento, ambientes de assédio, ambientes assim onde todo tipo de toxicidade por parte da liderança acontece em nome de uma hiperprodutividade ou de uma hipercriatividade que seja premiada lá em Cannes. É isso que eu ia falar, em nome de uma recompensa também. De uma recompensa, né? Que não necessariamente representa resultado de mercado, né? Porque eu cansei de ver também muito anúncio
muita campanha fantasma, como se diz, né? Sim. Sendo aquecida, esquentada na mídia, em jornais do interior, para poder ter uma comprovação de mídia para inscrever num grande festival. A campanha até ganhou um prêmio lá em Cannes, porém antes de sair a premiação, do evento de premiação, que acontece no mês de junho, a empresa já não existia mais. Então, cara, que tipo de resultado é esse? Ego afagado. O ego, né? Ego É um apagado. prêmio pro ego, né? Porque o cliente mesmo, a proposta, o negócio já havia virado fumaça e a campanha ainda estava lá para ser premiada e foi reconhecida, porém o cliente não existia mais. Então, Sim. e esse tipo de visibilidade, né, em agências de propaganda, empresas de comunicação no geral, que tem o departamento criativo, dos moldes como era antigamente, hoje isso está assim um pouco mais fluido, mas ainda há muito desse modelo de liderança tóxica, extremamente verticalizada, enfim, que vai deixando a equipe bem doente mesmo em nome de um prêmio. E eu meio que modelei isso, a minha geração modelou isso. Então eu cheguei a trabalhar em agências, cheguei a trabalhar não em grandes agências, mas em agências assim que tinham uma certa perspectiva, bastante focada no negócio de marketing direto e tal, e eu acabei meio que modelando um pouco esse comportamento, tá? Ou seja, a gente olhava para a liderança e pensava assim, então é assim que cresce. Então é assim que fica legal, é assim que fica famoso, tem que ser escroto, então vamos ser escroto também. Eu embarquei nessa. E só que, sem perceber, quer dizer, foi um embarque ruim no primeiro momento, mas que me trouxe ao que eu faço hoje. Né? Foi um acidente, um erro, não vou dizer acidente porque eu fiz com muita consciência, foi um erro de estratégia, onde em algum momento eu percebi que tudo aquilo que eu acreditava que seria construído virou fumaça, né? Eu não tinha equipe, eu não tinha ninguém, eu era cercado de pessoas que tinham medo de mim, porque eu era o diretor de criação, porque era o cara que mandava, era o cara que sabia, era o cara que entendia, era o grande gênio do negócio, só que essa necessidade de querer extrair o máximo de criatividade, o máximo de resultados, acabava fazendo com que muita gente fosse espanando no meio do caminho. Então, em algum momento, né, depois de várias incursões, vários momentos assim bastante críticos, bastante assim de gritaria, sabe, de discussões assim completamente desproporcionais para aquilo que se queria, em algum momento eu percebi que eu havia ficado completamente sozinho, né? Ou seja, é o que eu chamo em liderança do dia da queda, né? Todo mundo que é líder, né? E se você é líder e está nos ouvindo, ainda não aconteceu com você, eu tenho uma péssima notícia, porque vai acontecer, um dia você vai cair, um dia você vai cair. Então, no dia que o líder cai, né? Essa queda pode vir por inúmeros caminhos, mas no dia que ele cai, quem está lá com ele? Quem que ajuda ele peraí, tamo junto, vamos embora, vem cá, né? Foi um acidente aí sim um acidente, vamos entender, vamos nos apoiar, é time, não. E quando o líder cai dentro desse modelo, normalmente ele cai sozinho, fica sozinho, e muita gente ainda se aproveita desse momento de fragilidade e vulnerabilidade para ir lá e dar uns tapinhas também, para dar aquele, né? Aquela coisa, o cara já tá caído mesmo, né? Vamos lá dar uns tapinhas nele também para poder. Então, eu me vi nesse momento e eu precisei entender que primeiro, eu havia pego um caminho muito errado. Eu precisaria acelerar uma mudança comportamental. E essa mudança comportamental não viria a partir de um evento. Ou seja, eu ter percebido que eu tinha pego um caminho errado não era a solução. Eu tinha que, talvez, desfazer boa parte desse caminho. Voltar muitos passos atrás e aí tentar compreender, num exercício de autoconhecimento e também de melhoria de atitudes que visavam melhores relacionamentos, melhores resultados, melhor comunicação. A partir daí, voltar a construir uma perspectiva de liderança que fosse mais positiva, mais agregadora, mais engajadora, mais inspiradora, deixando, né, aquela casca podre que havia ficado para trás, né? Nessa jornada, Felipe, assim, eu magoei muita gente, eu machuquei muita gente, né? O que eu pude fazer assim para tentar corrigir isso, onde esteve ao meu alcance fazer, eu fiz, mas eu sei que em algum momento eu também assumi uma consciência de que para considerar, meio que resolver um pouco esse impacto negativo, era preciso também fazer a coisa ser muito maior do lado de cá. Então, é tipo um crédito carbono, sabe? Sim, sim. Tipo um crédito carbono. Eu havia deteriorado muita coisa, então eu precisaria gerar coisas boas para poder ficar em paz comigo mesmo, em paz com o mundo, em paz com as relações. E aí começou a revolução um pouquinho. Porque nesse exercício de eu me dedicar a conhecer a atitude,
Porque assim, o que eu entendi, poxa, legal, eu tecnicamente sou um cara excelente, tinha resultados, alta efetividade, era o que me segurava empregado em muitos lugares, era altíssima efetividade. Só que no campo relacional era um desastre, era um desastre. Então assim, e eu entendia que era preciso então preservar o máximo dessa efetividade, porém ampliando o olhar para o campo relacional, entendendo que sozinho eu não iria chegar muito mais longe, porque ali já havia caído no meu buraco. É a frase que eu mais gosto. Então, sozinho você não vai chegar em lugar né? nenhum. Na Bahia o pessoal até fala assim, né, que sozinho, vou falar uma besteira aqui, tá, gente? Mas, enfim, acho que aqui cabe um pouco de pimenta, né? Sim, Podemos, claro. né? O pessoal fala, né, no Nordeste, no interior, fala assim, que sozinho você não consegue ser nem corno. Então, Ah lá. então, assim, você precisa de alguém, você depende de alguém, cara. Então, assim, lógico, né, brincadeira à parte, mas mostra que a gente sozinho realmente não consegue fazer muita coisa, né? Então, assim, era preciso, então, reconstruir. E aí, eu sabia que eu precisava mudar comportamento. Sim. Tá, mas eu era um cara de propaganda, eu era um cara que sabia de layout, sabia de redação, sabia de direção de arte, aquela coisa toda, sabe? De criar um vídeo e tal. Mas comportamento, amigo, pra mim, eu Você achava que sabia me bastava. o comportamento do consumidor, o comportamento tipo a do psicologia cliente. do consumidor, Sim. exato. É o máximo que eu ia chegar de comportamento. Mas não comportamento para influenciar positivamente equipes e pessoas. Sim. No momento em que o mundo estava mudando, no momento em que talvez a geração que aprendeu a engolir sapo, que era a minha, né? A minha talvez seja a última geração que aprendeu a engolir sapo e justamente modelou um pouco desse comportamento, acabou confrontando muitas das mudanças. Começou a encontrar uma nova geração que falava assim, não, bicho, comigo isso aqui não. Com a sua turma isso aí funciona, mas comigo não funciona não, tchau, muito obrigado, não tô nem aí, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Quando eu percebi perdendo pessoas assim da equipe que estavam, que haviam até deslumbrado a oportunidade de estar comigo trabalhando, mas na hora que me conheceram ali na realidade, perceberam que era um mundo completamente ácido, tóxico, a pessoa virou e falou, cara, obrigado. Isso pra mim não cabia, porque na minha cabeça era assim, cara, você tem que agradecer de estar trabalhando comigo, se tem gente que estaria pagando para trabalhando aqui na agência. Porque essa era a mentalidade da agência naquela época. E muita gente literalmente famoso, pagava, se você não quer, tem quem queira. né? Se você não quer, tem uma fila para entrar no seu lugar. Né? Então, usava-se isso numa tentativa de achar, de mostrar influência. E, cara, é tudo uma grande ilusão, tudo uma grande lorota, tudo um pensamento completamente deturpado, de um modelo de liderança herdado lá dos anos 80, 90, aquele modelo IUP, aquele modelo assim extremamente, nossa, resultado a qualquer custo e pessoas, se ficarem os cadáveres pelo caminho, a gente vai recolhendo, certo? Então, assim, e aí eu percebia que era preciso, assim como eu havia construído um comportamento completamente nocivo, ele precisaria ser desconstruído, porque apenas você... legal, eu preciso mudar. Não é mudança, cara. Você olhar a mudança não é mudança. Não é mudança. Isso é apenas o insight. E muita gente se inebria com insight. Nossa, tive um insight, fiz um curso, aquela coisa. Nossa, tive uma iluminação. Tá, só a iluminação, amigo, não te leva para lugar nenhum, né? Porque... Tanto que o pessoal fala que a ideia não é de quem tem, a ideia é de quem executa, de quem executa, né? Porque, assim, a ideia tá no campo platônico, né? É o mundo da ideia, né? No mundo da ideia, vamos combinar, dá tudo certo, né? Tá tudo pronto, né? Exatamente. Lá no mundo dos planos tá tudo certinho, né? Só que aqui no mundo atômico, onde a coisa se processa na matéria, na realidade, a conversa entra numa discussão um pouco mais acirrada, um pouco mais de atrito, um pouco mais de bafo quente, sabe? Então, compreender esse atrito. Então, eu sabia que eu precisava mudar comportamento e começou a pesquisa sobre atitudes. E essa pesquisa, apenas encurtando a história, ela veio a compor, eu escrevia para o jornal da minha cidade, um artiguinho toda semana, tal, para eu ter um compromisso de realizar essa produção de texto. E eu estou falando de uma época que o jornal era eminentemente impresso, né? Ou seja, na sexta-feira o editor ligava para você e falava, cadê o texto? Cadê o texto? Né? Não posso mandar amanhã, não posso subir à noite, não pode subir, o jornal vai para a prensa, não tem como, né? Então eu precisava ter o compromisso de ter um texto pronto e essa grande somatória de textos, onde eu me dediquei a pesquisar sobre atitudes, foi o processo que construiu a Revolução do Pouquinho. Então foi um livro que nasceu aos pouquinhos, né? Ele é feito de vários pouquinhos, vários momentos, vários assim olhares de atenção para determinadas atitudes, e naturalmente se tornou um livro que depois veio a mostrar como pode, a partir de uma visão de mudança, você partir para o segundo passo, que é decidir e agir, colocar o pé no caminho e dar o primeiro passo, e depois o principal, que aí é a essência da Revolução do Pouquinho,
O compromisso da regularidade é você ser fiel àquele compromisso, àquele acordo que você fez com você mesmo, que você fez com o seu time, com a sua equipe, com a sua família, e você honrar esse acordo a partir das pequenas atitudes diárias, né? Porque nós somos mestres em autossabotagem nesse momento, né? É isso. Em algum momento você, deixa pra lá, hoje não. Semana que vem eu retomo. Não, cara. Não dá. Então, esse é o resumo da síntese da Revolução do Pouquinho. É um livro que nasceu em 2014, a primeira edição, e essa edição que você tem em mãos é a que foi lançada agora, revista ampliada 10 anos depois, com uma série de outros crescimentos aí, toda a construção realizada, principalmente em treinamento de liderança. Pela DVS Editora. Ganhou uma musculatura maior, uma robustez maior, ganhou mais atitudes, enfim. Aí você tem os 8 anos do primeiro livro, mais os 10 anos de aplicação do primeiro, com um incremento de texto, novas reflexões, novas histórias, novas ferramentas para poder criar esse processo de pequena atitude. Nossa, falei pra caramba, Felipe, desculpa, hein, cara? Não, fique tranquilo. E se você não sabe quem eu sou, meu nome é Felipe dos Santos, eu sou palestrante do campo das relações humanas e apresentador do melhor podcast corporativo focado em gente da atualidade. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita, clica nesse botãozinho aqui, ó, inscrever embaixo. E compartilha os episódios que já passaram, e esse daqui, e os próximos, com todo mundo que você sabe que se interessa por assuntos como comunicação interna, comportamento, cultura, gestão de pessoas, saúde mental, né? Outro dia a gente teve uma neurocientista aqui, é uma amplitude de assuntos e de pessoas que sentam nessa mesa aqui para compartilhar e que apostam nesse projeto. Então, vem com a gente. Eu gostei muito da forma como você colocou, do porquê que o livro foi criado, foi começado a ser escrito, que passou pela questão do relacionamento com as pessoas. Eu não esperava por isso, e justamente pelo nome do podcast ser Relaciocinando, e por eu, né, ser esse eterno curioso a respeito das relações humanas, fiquei muito intrigado na parte em que você fala sobre a modelagem do comportamento do líder. Porque eu acho que desde sempre eu venho trabalhando desde meados de 90 e alguma coisa, então eu tô com um pezinho ali na sua geração e um pezinho nessa geração aqui atual. Eu vi muito das pessoas criarem uma verdade na qual o estagiário é aquele que apanha mesmo, é aquele que tem que ser o submisso, é aquele que tem que ser zoado. Tem que ser divertido acima de tudo, né? Tem que ser zoado na primeira semana. Aí você tem aquelas pessoas que entendem que se uma pessoa tá acima delas, essa pessoa tem que ser odiada, essa pessoa precisa... a gente precisa falar mal dela. Odiado ou bajulada, né? E aí, isso por trás, né? Na frente é bajulado. E aí você tem um líder que olha e fala, cara, eu já passei por aquilo tudo, agora chegou a minha vez de pisar. Né? Então foi se criando essa forma de ver o ambiente de trabalho, e graças a Deus hoje isso está começando a cair um pouco. Mas para cair, as pessoas precisam primeiro, o que você falou, né? Ter o insight de que, não é assim que fazem as coisas, e depois entender como faz para mudar isso, né? E talvez um livro como esse, talvez ela indo buscar outros canais de informação, né, para elas olharem e falarem, e aí, como é que eu mudo isso tudo aqui? Vai depender só dela. Sim. Né? Sim. Então, a grande questão que eu trago hoje, inclusive, para você que está assistindo, você já saiu desse imbróglio todo aí, daquela forma de trabalhar, daquela forma de produzir dos anos 90, dos anos 2000. Eu sou também de agência de publicidade, então eu lembro bem o que é chegar com um portfólio numa agência e falar, olha, aqui, a gente não paga nada aqui. Se você não quiser, tem quem queira. Eu também sou dessa época, eu também sou desse universo, né? Mas falando especificamente da Revolução do Pouquinho. A gente entende, então, lendo o livro, que se você não colocar a carroça na frente dos bois e fizer uma mudança devagar, todo dia, as coisas tendem a se costurar melhor, certo? O podcast aqui, ele foi criado como um hobby no início, a ideia talvez nem fosse que ele fosse tão longe, mas ele foi sendo feito um episódio atrás do outro e de repente surgiu uma estrutura que eu mesmo não imaginava que a gente teria um dia, né? Conta pra gente então um pouquinho sobre
aonde tá esse pouquinho que as pessoas podem de verdade buscar, que elas podem trabalhar, porque às vezes a gente não enxerga esse pouquinho. A gente só enxerga coisas de uma forma mais macro, né? Eu acho assim, Felipe, que isso vem muito ao encontro de uma palavrinha que está aí na ordem do dia de muitas organizações, de muitas lideranças. É uma coisa chamada sustentabilidade. Sustentabilidade. Né? Sustentabilidade. A gente pensa em sustentabilidade apenas no viés assim, ambiental, no viés corporativo, né? Mas e a sustentabilidade humana? Como que você se mantém em movimento, se retroalimentando, né? Sendo uma pessoa que vai, a sua própria trajetória vai se somando positivamente aos seus próximos atos, e de forma que você não se consuma nesse processo. Então, por isso que às vezes eu acho assim, muita gente fala, tem umas frases assim, uns clichês, né, que o pessoal fala, o foguete não dá ré, né? Foguete não dá ré, foguete não dá ré, foguete não tem ré, né? Já andaram fazendo um foguete da ré aí e tal, mas enfim, vamos pensar o foguete que não dá ré, tudo bem, mas se o foguete não for sustentável, amigo, ele explode. E tá cheio de caco de foguete espalhado por aí. Tá cheio de pessoas aí com doença mental, empresas que foram assim literalmente pulverizadas por falta de gestão inspiradora das suas equipes, né? Então, quando você fala de ter um crescimento que seja sustentável, eu estou falando primeiro da gente compreender aquilo que a gente também demoniza em muitos discursos por aí, que é a nossa zona de conforto, né? Eu questiono um pouco essa demonização da zona de conforto. Eu acho que talvez não seja conforto que a gente tenha que combater. Acho que tem que combater a inércia. Aí a coisa começa a fazer sentido, porque eu acho que você trabalha pra caramba, né? Todos que estão aqui trabalham muito, que estamos assistindo trabalham muito, para ter conforto, vamos combinar, né? Você não trabalha para se lascar, né, cara? Exatamente. Você trabalha para buscar conforto, né? Então vamos pegar a palavra conforto e deixá-la bonitinha de lado e vamos trabalhar no campo da inércia. Se a sua zona de conforto está inerte, aí é problema. Agora, se a sua zona de conforto está apresentando um crescimento gradual, e vamos lembrar que a sua melhor performance, ela está no limite da sua zona de conforto. Né? Aqui é o seu limite, aqui é o que você faz de melhor, que você consegue fazer todo dia, num nível de excelência, e que se você tiver a preocupação de melhorando isso gradativamente, aí entram as pequenas atitudes, puxando essa régua, esse limite um pouquinho mais, de forma que você atinja aquilo que você quer atingir, porque está fora da sua zona de conforto, mas confortavelmente, sem se arrebentar, sem dar saltos maiores do que a perna, sem dar saltos não sustentáveis, você acaba chegando gradualmente até lá. É um caminho mais demorado? É, mas ele é sustentável. Ele é sustentável, porque a cada novo input de performance que você adquire, ele é incorporado à sua zona de conforto. Então a gente fala de uma zona de conforto em desenvolvimento, em crescimento. Eu quero fazer confortavelmente aquilo que hoje eu não faço bem. E a gente fala, não, sai da zona de conforto, se joga, amigo, se atira, pede as contas, se joga aí, pega o dinheiro, vai se lascar, larga, já vi muita gente em nome disso, acabar com relações assim que eram caras, acabar com família, acabar com empresa, acabar com carreiras que estavam ali numa consolidação, porque foram instados a sair da zona de conforto. Então eu falo, não sai não, fica. Eu tenho um artigo, né, no LinkedIn que chama exatamente a tal da zona de conforto. E eu defendo que a gente procure sim a nossa zona de conforto. E para de dar atenção para essas pessoas que invertem completamente o significado das coisas. Sim. Conforto é uma palavra boa. É boa, né? Ainda mais numa época onde a gente está literalmente acelerado, a gente está numa velocidade gigantesca. Uma hora a gente tem que voltar para nossa zona de conforto. Sim. E eu adorei o lance da inércia. Pensa nisso, você pegar e ampliando isso. O problema é quando você estaciona. Né? Vamos imaginar, minha zona de conforto é desse tamanho, é um círculo aqui desse tamanho. Aqui no miolo da minha zona de conforto está o meu conforto antigo. Uhum. Aquilo que eu faço de uma forma frouxa, tosca, sem mais performance, mas eu sei fazer. Tá lá, tá no meu conforto. Só que, conforme vai se aproximando, imagina uma cebola, né? Vai se aproximando da casca, aqui no limite acaba sendo aquele meu conforto que é de melhor performance. Então, se eu sei que aqui é a minha melhor performance, o que uma pessoa que quer ter alta performance sustentável tem que fazer? Ir ampliando isso. Sim. Porque quando você fala de alta performance, você não fala de explosão, você fala de regularidade. Não adianta, por exemplo, eu como vendedor tenho um resultado excelente no mês do ano. Eu falo, nossa, explodi, vendi pra caramba, ganhei prêmio, tá.
Se esse resultado não se repetiu no outro mês, no outro mês, no outro mês, amigo, desculpa, isso aí foi uma questão muito mais relacionada a variáveis externas do que ao seu poder de execução. Ventos favoráveis sopraram em você. Né? Então, você teve incrementos de situações que não estavam no seu controle, nem na sua influência, mas que acabaram gerando um bom resultado que talvez você tenha entendido que tinha sido uma alta performance. Sim. Não é. Alta performance é aquele cara que treina 4 anos para reduzir 1 segundo. Parece que você tá lendo a minha mente, cara. É o cara que treina assim, treina 4 anos para numa Olimpíada agora chegar e diminuir o tempo num segundo, aumentar a distância em 1 milímetro. Isso é alta performance. E aí você avalia o treino desse cara, ele treina todo dia muito perto dessa marca. Muito perto. Então, e aqui, porque a gente fala pouquinho, a pessoa pensa que é uma coisa frouxa. Não é, mas é uma atenção dedicada dentro do seu tempo, constante. O quanto de atitude você coloca sobre o seu tempo, que naturalmente vai traduzir numa coisa chamada resultado. E isso está muito relacionado à regularidade. Quem fala isso não é o Eduardo, não, Felipe. Aristóteles já falava isso. Né? Tem uma frase de Aristóteles que chegou para a gente, não sei se distorcido ou não, mas basicamente chegou com um enunciado assim: poxa, uma vida de excelência é a vida que tem como princípio a regularidade da virtude, a regularidade dos valores, a regularidade das atitudes. Agora, logo, a excelência não é um ato, a excelência é um hábito. Então, não é uma coisa explosiva. Ah, fui excelente, mas nunca mais sustentou. Legal, você explodiu, foguete subiu, não deu ré, explodiu, agora cata os carros comigo. E o cara que está lá trabalhando regularmente, se conhece, sabe o seu potencial máximo e sabe que se ele estacionar aqui, manter isso aqui, manter essa zona de conforto parada, ele vai entrar na inércia. Ele vai entrar na inércia. E aí, meu amigo, o mundo vai mandando um recado, entendeu? As curvas aqui fora não param de mudar. Exatamente. Isso vai, naturalmente, você pode estacionar numa excelência em algum momento, só que legal, eu estacionei nessa excelência, ano que vem eu vou ser excelente desse jeito de novo. No outro ano igual também, não, desculpa, as curvas não pararam de mudar. A curva da experiência do cliente, a curva dos relacionamentos, a curva da tecnologia, a curva do mercado, da economia, de tudo não parou de mudar. Você se torna excelente na obsolescência. Você se torna um obsoleto com excelência, né? Se você não mantém a sua zona de conforto em contínua expansão. Perfeito. Não, parece que você leu minha mente. Eu tenho uma agência de comunicação interna, mas voltada para design gráfico, porque essa é a minha profissão de ofício, né? E talvez por eu não estar inserido no dia a dia do corporativo mesmo, eu consiga enxergar as coisas de fora de um jeito que meus clientes sabem. Eu não estou falando nada que eles não saibam. Tem palavras de fora. Tem palavras que me deixam agoniado. A alta produtividade, a alta performance, a zona de conforto, o foguete. Nossa, são palavras que estão focando na pessoa e não no resultado. Quando você fala transformação ágil, você está falando sobre transformar a pessoa, você está falando sobre transformar a forma como ela faz a coisa. Se a gente começasse a dar palavras para focar no resultado, e aí não importa a forma como a pessoa faça, mas ela busque por aquela excelência, ela busque por aquele resultado, você não está impondo para aquelas pessoas que elas se vejam como foguetes. E se ver como foguete é um negócio muito complicado. Você mesmo disse, eles explodem. Explodem. A chance de... Quando manda um foguete pro céu, a chance dele realmente... A quantidade de foguete que explodiu é muito maior do que a que foi longe. Viu? Pronto, é isso. Por isso que eu tô falando que você lê minha cabeça. É isso. Cara, foguete não dá ré. Dá não só. O ser humano dá ré. O foguete talvez não dê, mas foguete explode. E a gente espera que você, como ser humano, não exploda. Entendeu? Aqui no Relaciocinando, a gente tem um momento que é o momento onboarding, é o momento do crachá da firma. Eu vou pedir para você segurar a plaquinha do nosso podcast, eu vou tirar uma foto sua, vai sair um crachazinho para você aqui, e você usa, vai poder levar para casa, vai fazer parte da turma aí do Relaciocinando. Vamos lá? Bora! Vou pedir para você segurar, por favor, vou tirar essa fotinho. Sim, perfeito, a forma como você achar mais legal. O microfone tá na frente aqui? Não, fica tranquilo. O microfone faz parte. Joia. Eu não gosto muito de ler a mini bio da pessoa e ficar falando, porque ele estudou, não sei aonde, etc. Então eu gosto de abrir a rede social de todo mundo que senta aqui e ver como ela mesma se define. Então eu vou pedir pro Lucas colocar o seu LinkedIn na tela, por favor. Porque temos uma pessoa diferente ali naquela foto. O cabelo tá solto, né? Eu pensei bem aqui no vídeo, às vezes não fica, né?
No ambiente controlado de foto, o cabelo fica melhor. Não é? Temos Eduardo Zugaib, educador corporativo, escritor e palestrante, autor de A Revolução do Pouquinho, Plano de Trabalho para Toda a Vida e outras obras de desenvolvimento pessoal e profissional. Depois a gente vai falar sobre os outros livros que você lançou, mas uma das coisas que eu acho interessante é essa parte do educador corporativo. Esse conhecimento todo que você está trazendo aqui para a gente agora é um conhecimento que você procura levar para dentro das empresas, mas com um foco na liderança, certo? Sim, sim. Como é que tem funcionado? As empresas estão buscando você para quê exatamente? Para conversar com suas lideranças, para, enfim, apresentar perspectivas de influenciação de pessoas diferente daquelas que as lideranças muitas vezes insistem, né? Muitas vezes por uma questão de não enxergar o projeto da organização como algo que é coletivo, mas enxergar apenas a sua perspectiva de projeto de poder individual. Infelizmente tem muita liderança que está na organização apenas para desenvolver um projeto pessoal, e com isso cria uma série de situações assim, cria demanda para vender solução, literalmente, né? E acaba fazendo com que enviese totalmente o propósito da empresa. Sim. Né? E por que liderança, Felipe? Porque, cara, olha, eu trabalho com liderança, eu lancei a Revolução um pouquinho em 2014, logo em seguida, esse livro começou a ser percebido pelo mercado como uma ferramenta de atenção à atitude, e começou a ser utilizado, começou a ser comprado em grandes lotes para grandes organizações, dar de presente para a liderança, para ler, para fazer desenvolvimento, fazer leitura semanal, e leva o Eduardo lá para treinar, leva o Eduardo para construir um manifesto de atitudes, para ajudar a pivotar assim um pouco a organização, o propósito da organização, no sentido que elas querem, né? Então assim, e o que eu percebo hoje, né? Se a liderança não enxerga essas questões, toda a base da empresa vai apenas modelar esse comportamento. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Né? Eu olho para uma liderança e percebo, todos nós somos aspiracionais, nós queremos crescer, nós estamos numa organização, e aí quando eu olho para a liderança que está acima de mim, acima é apenas uma questão, né, metafórica de organograma. Mas assim, quando eu olho para uma liderança que está no organograma acima, num nível que eu gostaria de atingir, e eu começo a avaliar o comportamento dessa liderança, ela está me treinando em silêncio, sem ela perceber. Então eu começo a fechar as seguintes conclusões na cabeça. Então é assim que cresce. Ou então é assim que cresce aqui. Eu estou vendo o cara lá, e saiu da reunião com os pares dele, com os outros líderes. Saiu da reunião falando mal, xingando, dizendo que não vai fazer nada daquilo que foi falado na sala, ou seja, criando agenda oculta já, criando agenda desvirtuada, não cumprindo um acordo. E aí eu olho que o cara está numa posição boa, ele se preserva nessa posição. Então é assim que cresce. Que recado que esse líder manda para a base? Começa a tocar o terror dele já aí na base. E pronto, aí você esfarela a base a partir do comportamento, principalmente dessa média liderança. A alta liderança normalmente está olhando para o mundo, está olhando para o futuro, está olhando para o mercado, está olhando para as variáveis econômicas, está olhando para... Está lá no alto do navio, olhando para o oceano. Só que o que está acontecendo nos outros andares do navio, cara, é o que acaba definindo o que vai acontecer. É como que esse barco vai funcionar. Né? Então, não adianta ele ter um olhar muito abstrato, de futuro, aquela coisa longeva, se esse campo de execução que está lá nas lideranças táticas e operacionais não está alinhado, não está assim, afinado numa mesma direção, e cada um jogando por si, muitas empresas dentro de uma mesma empresa, né? Muitas empresas, né? exatamente. Você cria um feudalismo ali. E uma variação de cultura que, meu feudalismo, né? A geração mais nova não vai saber. Não vai Game saber. of Thrones. Você cria um Game of Thrones na organização, né? Você cria um Game of Thrones na organização, pega pra capar, a cabeça rolando e fura olho, aquela coisa toda. E assim, e aí se sustenta projetos individuais de poder e de influência, porém a empresa toda deteriora. Então, eu sou muitas vezes chamado em momentos críticos, onde as lideranças não estão se reconhecendo como pares. Isso é uma constante no meu trabalho, quando elas não estão se reconhecendo como pares. Então, às vezes é um trabalho que não aparece na mídia, como de muitos palestrantes. Fiz a palestra. Às vezes não, cara. Às vezes são trabalhos que são discretos, são trabalhos que são silenciosos, são trabalhos assim que são low profile, porque às vezes a gente está tratando de questões críticas. Sim. E eu tenho que chegar lá como o cara que vai, meio de certa forma, fazer essas pessoas se perceberem como pares, como interdependentes e como figuras dentro da organização que, se um não funcionar... Figuras dentro da organização que
Se o meu par tiver fracasso, eu também fracassei. Tentar chegar nesse tipo de visão compartilhada. E nessa liderança que você conversa, também estão os cargos mais altos? Em algum momento, sim. Em algum momento, o presidente. Sim. Parece que é uma galera que parece que está tão blindada, né? Que parece que eles estão formados, eles não precisam mais enxergar nada, né? Eu até brinco, né? Quando tenho a oportunidade de chegar Lucas, obrigado. Quando eu tenho a oportunidade de chegar nesse nível, né? Mas assim, eu até brinco e falo assim, cara, o líder que quanto mais ele... A liderança é uma escadinha um pouco assim, ingrata, né? É uma escada que quanto mais você desce, mais alto você fica, né? Então, assim, ela é uma coisa paradoxal, né? Sim. Porque se eu apenas me preocupar em subir, me descolar da base, cara, legal, você vai ficar uma figura, um símbolo, uma logomarca, né? Como tem muitos líderes aí, né, que são verdadeiras logomarcas das empresas, né? Mas se não tem essa conexão com as artérias da organização, cara, meu amigo, você vai infartar aqui em cima, é fácil, né? Porque, vamos imaginar que logo numa camada abaixo de você, você tem lá os seus diretores, as pessoas ali que de certa forma já estão se engalfinhando aqui, porque cada um quer ter uma perspectiva, cada um quer ocupar o seu lugar, cada um quer, quando tiver a troca de comando, ser a pessoa que vai ser olhada como a ideal para aquele momento. Então, se não houver essa construção ao ponto disso aqui se tornar um exercício de complementaridade, a gente está trabalhando a organização para errar na mosca, né? Literalmente vai errar na mosca o negócio. Então, assim, quando a gente consegue abrir essa interlocução e mostrar para esse líder que ele precisa sair da sala dele, ele precisa sim visitar, ele precisa ser acessível, ele precisa ser alcançável. Isso não significa que ele vai entrar para fazer o trabalho, ele não vai assumir a operação, não vai assumir a parte tática, mas ele tem que estar presente, circulando, mostrando e relembrando quais são os valores que norteiam o propósito da organização, que sustentam os pilares da organização, aquelas palavrinhas bonitas que normalmente estão impressas numa placa de aço escovado lá na recepção, toda cheia de poeira, porque ninguém olha, entendeu? Então ele precisa ser o cara que lembra o que norteia o trabalho na organização. E hoje tem muito líder que trabalha assim. Para minha alegria, tem muito líder que já trabalha assim. Líder que não não se omite em se mostrar, muitas vezes, vulnerável. Em se mostrar, cara, vamos aprender junto? Eu também quero aprender com vocês. Eu vou descer da minha sala com ar-condicionado, obras de arte originais na parede, eu vou descer porque eu quero sentir o calor da execução. Eu quero colocar um exemplo sobre isso. Primeiro eu quero te entregar o seu crachá. Vou colocar meu crachá tá pronto. Já vou botar. Bem-vindo à turma do Relaciocinando. E é seu, você pode levar para casa. Eu brinco que um dia eu ainda vou reunir todos os crachás já juntos que já foram feitos até agora, com você 46. Olha que legal. Então é bem bacana. Você toma café? Eu tomo. Vou colocar um cafezinho aqui pra gente. O índice de café já está ficando baixo essa hora da tarde. Pois é. E eu, normalmente, eu renovo ele a cada 2 horas, né? Então, você imagina. Eu preciso realmente trocar a cafeteira, a garrafa térmica, porque tá começando a ficar um pouco difícil de fazer isso aqui. Eu tive um cliente ainda existe esse cliente dentro da Arte pela Arte, a minha agência, e eu lembro que uma vez a gente estava fazendo os materiais para uma campanha que se queria muito engajamento para aquela campanha, né? E aí a cliente virou para mim e falou assim, Fê, a gente vai precisar fazer mais uma peça de reforço, porque, poxa, não tá dando certo, o pessoal não tá engajando, a gente esperava mais, né, vontade, mais esforço deles e tal. E aí eu falei, não, vamos lá, vamos fazer mais uma pecinha, né? Fizemos mais uma peça de comunicação e tal. Eu descobri depois que nem a peça de reforço ajudou. O que ajudou? Um dia viraram pro presidente da empresa e falou assim, você tá sabendo que tal campanha tá acontecendo? Ah, não tava sabendo não. Então, a gente tá esperando que aconteça, tal, não sei o quê, e provavelmente no dia você vai estar lá, porque faz todo sentido que você esteja lá e tal. A gente precisa que você diga a eles que você também está participando, que você também vai fazer esse movimento e tudo mais. Quando isso aconteceu, as pessoas de baixo começaram a o quê? Modelar, né? Porque o presidente estava mostrando que aquilo era realmente importante. Por que tanta gente vai se engajar em alguma coisa, sendo que quem está lá acima não está se preocupando com isso? Por que só eles têm que se preocupar, né? Então, contando essa história, você me lembrou disso agora. Eu olhei e falei, cara, tá aí.
Tá aí. Não é só fazer a peça de comunicação. Faça, pelo amor de Deus. Alguém precisa pagar isso aqui. Mas ainda assim, você precisa mostrar movimento dentro da empresa. Você precisa mostrar que Sim. tudo engloba de baixo, o tal do C-Level, que eu adoro essa, né? Até lá em cima. Parece que é shopping center, né? E pior que eu descobri... B-level. Eu descobri esses dias que tem shopping que é assim mesmo, né? Que na parte de baixo são as lojas populares e na parte bem de cima são as lojas de grife. Triple A level. Eu não tinha reparado nisso ainda, descobri recentemente. Se você tá acostumado a ir a shopping, dá uma olhada. Se a parte de baixo tiver lojas americanas, a Riachuelo, e lá em cima tiver aquelas lojas que você não sabe nem pronunciar o nome, é isso que eu tô falando. É lá. Mas é isso. Você dá as suas palestras e traz o conteúdo do A Revolução do Pouquinho, e toda palestra, pelo menos até as que eu ministro, eu tenho feedbacks que eu recebo depois sobre como a pessoa encarou aquilo. Eu fico muito curioso em saber que tipo de feedback você tem recebido depois das suas palestras, que as pessoas olharam e falaram, cara, fez sentido isso pra mim, não só no profissional, mas às vezes no pessoal também. Olha, tem tantas histórias para contar Por favor, traga feedback, sabe? Assim, desde pessoas físicas, educadores situados no interior do Nordeste, que um dia tiveram contato com a Revolução do Pouquinho, estava num momento crítico e tiveram, assim como também de lideranças que perceberam que era preciso provocar um choque dentro da organização para que os seus executivos entendessem a necessidade de cooperação. Então, um caso de pessoa física, vamos chamar assim, né? Estava em Riachão do Jacuípe, eu até cito essa história aqui no final do livro. Riachão do Jacuípe tinha acabado uma palestra com educadores da rede municipal lá. Riachão do Jacuípe é interior da Bahia, a chamada região cisaleira da Bahia. Estava lá e a cidade de Riachão do Jacuípe, naquele ano, se não me engano, era 2016, em janeiro, houve uma grande chuva lá, uma chuva fortíssima que arrasou com a cidade. Arrasou. O riacho, que é o riachão lá, encheu, arrastou um monte de bairro. Enfim, uma coisa muito triste para a época. Quando eu cheguei lá, um mês depois que havia tido essa ocorrência, havia ainda muito lixo nas árvores, né? E quando você fala de um lugar que a paisagem é eminentemente caatinga, né? Você tem um lugar seco, depois você tem lixo em cima das árvores que tem lá 5, 10 metros, você fala, cara, o negócio foi feio, né? Muito parecido com o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora recentemente. Então, e aí, cara, pessoal, isso foi em janeiro e fevereiro, início de fevereiro, a Secretaria de Educação organizou esse encontro com os educadores para dar o start no ano, começar o ano, tomar fôlego, né, para encarar a jornada do ano. Eu levei a palestra da Revolução um pouquinho, ainda a primeira palestra, né, que ainda tá muito mais refinada hoje. E assim, cara, eu tava depois, assim, entreguei a palestra, tal, às vezes o pessoal fica um pouco sem graça de vir conversar, um outro vem, tira foto, conversa, tal. Eu adoro isso, mas às vezes não dá tempo, às vezes o pessoal tá na correria, o evento foi longo e tal. E aí, cara, eu cheguei depois no hotel, fui abrir meu e-mail e tinha um e-mail de uma pessoa que tava lá, né? Não tinha no WhatsApp, não tinha, era um e-mail que ela mandou. Localizou meu e-mail e falou, e ela escreveu assim, Eduardo, obrigado. Obrigado porque até ontem eu tava tirando a lama de dentro da minha casa. Né? Hoje você ajudou a tirar a lama de dentro de mim. Olha. Então, assim, isso é de uma potência, é de uma responsabilidade. E eu trago isso não apenas como um elogio, muito pelo contrário. Eu trago isso como, assim, cara, olha o tamanho da sua responsabilidade quando você pega o microfone e abre a boca para falar para pessoas que estão ali dando 1 hora da sua vida para te ouvir. Então, antes de tudo, a carreira de palestrante é uma carreira de altíssima responsabilidade. Você tem que ter, sim, uma empatia com as pessoas que estão ali. Você tem que compreender a dor daquelas pessoas. Não é você querer fazer o seu show, simplesmente. Seu show pode fazer parte da história, mas não é o principal. Você tem, sim, que procurar compreender a dor daquelas pessoas. E primeiro de tudo, você saber para quem você tá falando, né? Porque não é só chegar lá e falar, oi, beleza, repetir tudo que você já fala nos outros palcos, sem saber para quem, né? Então, assim, isso foi tão forte, cara, que isso eu trago, assim, com uma de arrepiar essa história, eu conto, me arrepia, enfim. E outros tantos, assim, de pessoas, assim, que às vezes leram um livro, não viram palestra, mas leram um livro e me abordam, às vezes, num inbox de um Instagram, dizendo que coisas, assim, críticas, tá? A pessoa tava lá com ideias de botar cabo da própria vida e, de repente, a perspectiva que você coloca ali de assumir o protagonismo no pequeno, porque a pessoa cede muito esse discurso de super-herói, né? E não alcança isso, se sente um lixo, né? E se sente um impostor, se sente... E, cara, quando você dá pra pessoa
essa perspectiva da pessoa, cara, é mais perto. Não pensa num futuro distante, abstrato. Pensa nesse metro quadrado que está aqui na sua frente. É ali que você vai colocar a sua próxima atitude, no próximo, no próximo, no próximo, e aí você vai começar a construir sustentabilidade. Então, isso são coisas que chegam bastante também. Terapeutas que usam um livro para poder fazer auxílio no trabalho terapêutico. Que mais? Pessoas com processo de cirurgia bariátrica, né? Porque às vezes a pessoa pensa, fazer uma cirurgia bariátrica, fez a cirurgia, pronto, acabou. Não, amigo. Semana seguinte você já tem um processo antes, você tem o evento que é a cirurgia e você tem um processo depois. A cirurgia é um evento. Agora, o processo é o que poucos estão, assim, dispostos a cumprir. Tanto que muitas cirurgias bariátricas não dão certo, porque a pessoa não respeita o antes, não respeita o pós. Então, e também no campo corporativo tem muito assim, poxa, tem um cliente que em 2019, o ano antes da pandemia, estava promovendo, eram duas empresas de marcas diferentes, uma marca brasileira, uma marca estrangeira, porém os acionistas do Brasil eram os mesmos, representavam a empresa estrangeira aqui no Brasil e tinham a empresa deles que vinha, né, desde vários anos aí, era a empresa que era da família e tal, né? E assim, eles iam unir essas operações. E só que eu tô falando, apesar de serem os mesmos acionistas, empresas de culturas completamente diferentes. Uma completamente mais coração, mais humanizada, um resultado assim muito mais afável em relação aos funcionários, aos clientes, aos processos que vendiam no mundo lá fora. E a outra, amigo, sangue no zóio, faca na caveira, aquela coisa toda, né, que se dizia, né, extremamente focada em resultado, em número, pessoas de alto vértice racional. Ou seja, você tinha, em tese, dois universos completamente antagônicos, paradoxais até. E a empresa, o grupo iria fazer o quê? Iria unir essas duas operações em uma mesma planta, para poder, naturalmente, além de reduzir custos, mas isso não era o principal. O principal era o quê? Entendiam que eram empresas que tinham produtos que eram correlatos no mundo lá fora. Então, para evitar muitas vezes a sobreposição de prospecção, um dia na empresa foi um cara dessa aqui, no dia seguinte foi outro aqui e não sabia que era da mesma empresa. Ou seja, vamos unir a operação e levar talvez uma solução, um portfólio um pouco mais ampliado, integrado, só que isso envolvia pessoas que estavam treinadas em culturas completamente diferentes. E aí foram feitos ali 7 encontros da Revolução do Pouquinho, uma trilha de atitudes que foi desenhada com base nas atitudes do livro, focando nos valores da organização e nessa integração que deveria acontecer, né? É um grande desafio, porque de cara você tem um atrito, você tem choque, você vai ter gente, então a gente foi diluindo e fazendo as pessoas perceberem que, cara, a gente precisa um do outro. As nossas operações, se elas se somarem, elas vão gerar resultados melhores, mais robustos para todo mundo. Então, na verdade, não é uma empresa A e empresa B, na verdade nós somos uma empresa só. Né? E uma empresa só que vende as soluções A e B. Então, nessa hora a gente precisa se unir. Só que você falar isso na teoria é muito bonito, né? Você falar isso com pessoas que têm orientações completamente diferentes se tornou um grande desafio. Então, foi feito um trabalho de integração a partir das atitudes, discussões, eu falava da atitude, a gente discutia, botava a turma para discutir, resgatava essa atitude, isso aí gerou um livro de atitudes, todas essas anotações, essa criação colaborativa foi transformada em um livro de atitudes, deu quase 200 páginas, tá? Caraca. Todos os insights que a galera colocou nesses 7 encontros, foi editado o livro e tal. Esse livro hoje é utilizado para o onboarding da organização, pessoas novas que chegam, essa é a nossa cultura, né? E isso o mais que legal, é uma cultura, né? Isso é cultura. Aqui é a nossa cultura. Então, isso aqui é legal, tá aqui os valores, mas olha o que nós pensamos, olha o que norteia o nosso trabalho. As pessoas todas que participando como coautoras desse livro, ou seja, você é corresponsável. Esse era o recado. Você é corresponsável por isso. E o mais legal foi saber que na pandemia, quando virou aquele pega para capar nos primeiros meses, ali, primeiro ano da pandemia, eu recebi da cliente, de uma das diretoras, o feedback de que se não fosse aquele trabalho, eles não sobreviveriam à pandemia, porque se fosse as pessoas chegar do jeito que estavam antes, num cenário de guerra que foi a pandemia, e o que se percebeu foi que houve uma grande colaboração, uma grande cooperação, e as pessoas se perceberam como interdependentes. Então esse é um trabalho pessoa jurídica. Que fenomenal. Né? Então, às vezes se fala Revolução do Pouquinho, a gente não consegue entender como você consegue escarafunchar a cultura da organização. E o meu trabalho acaba sendo esse.
Sentar, provocar o líder a falar, trazer a dor para a mesa, trazer o dilema para a mesa, fazer essas lideranças que muitas vezes no dia a dia não estão conseguindo conversar por N razões, agenda oculta, porque eu tenho medo, porque eu não quero ser vulnerável, porque eu não confio, e criar um ambiente de confiança onde todo mundo se perceba como parte do projeto, não como alguém que defende um projeto individual dentro de um outro projeto. Está lá para confrontar projetos. Então, assim, ajuda a entender e trazer e tangibilizar, a partir do olhar dessas lideranças que participam de um treinamento como esse, tangibilizar o campo de atitudes prático, né, as práticas e a forma de lidar com as situações que ajudam a tirar daquela placa empoeirada da recepção, onde tem nossos valores, e trazer aquilo de forma prática, clara, declarada, praticada e percebida, não só dentro da organização, como também do lado de lá do balcão. Ou seja, se aqui dentro for, o cliente vai perceber isso. Cara, acho que essa foi talvez uma das formas mais incríveis que eu já ouvi sobre construção de cultura, cara. Tipo, criar um livro editado com a criação dos líderes. O relato dos principais personagens dentro de uma empresa. Que maravilhoso isso. Já se falou aqui muito em outros episódios até sobre jogos ou reuniões e tal, que você pudesse construir junto à cultura, mas que a empresa primeiro construísse uma base e aí as outras pessoas fossem colaborando para votar aqui, votar ali, nomes e tal. Mas essa é campeã. E assim, você, nesse movimento, você coloca todos como protagonistas. Você manda o seguinte recado para a liderança: sim, respeitamos a diversidade de pensamento. Pronto. Sim, se nós temos aqui 50 líderes na organização, 50 pessoas estão participando dessa construção, entenda os outros 49 como pessoas que estão trazendo para você o restante da visão 360 que você não tem, diante de um mesmo problema, porque a gente colocava o mesmo problema para eles discutirem. E cada qual trazia um olhar, cada qual trazia uma colaboração, e isso tudo era construído e chegava-se não vou dizer, consenso não existe. Não vai ter. Consenso não existe. Sim. Você chegava num acordo, você chegava numa adesão, numa maior aderência, porque consenso é uma ilusão, nunca vai ter consenso 100%. Imagina. Mas até a compreensão de que nunca haverá consenso nos obriga a sentarmos e discutirmos, iluminarmos as dores e dilemas que tem dentro da organização. Até essa compreensão ajuda a criar essa força entre a liderança que se reconhece mesmo na diferença, assim, que entende que a diversidade compõe-se das singularidades. E elas precisam ser respeitadas. E elas muitas vezes se complementam. Sim, elas não são dicotômicas, elas são complementares. Então, quando você consegue fazer o líder entender que sozinho ele não vai ser nem corno, como a gente falou, e ele precisa das pessoas para ampliar a visão e trazer essa construção de diversidade, de pensamento, de forma de enxergar e colocar numa mesa ética, né? A coisa começa a ganhar um espírito de proteção. As pessoas se protegem mais, as pessoas zelam mais umas pelas outras. E a gente fala, nossa, que discurso bonito, diversidade, isso aí tá longe, tal, que bobeira, bababá. Tá bom. Se você não acredita nisso, né? Vou falar olhando pra câmera aqui, né? Igual. Se você não acredita nisso do ponto de vista da representatividade de todos os recortes que nós temos dentro da sociedade, eu apenas te lembro que esse recorte está do lado de lá do balcão. Então, se você... E ele está cada vez se manifestando mais. E ainda bem que está se manifestando cada vez mais. Porque se você quer ter uma empresa muito homogênea, né? Você só vai atender esse tipo de cliente do lado de lá do balcão cada vez mais. E, naturalmente, isso vai representar o quê? Perda de negócio. Então, não é apenas o recorte pelo recorte, é o recorte focando no resultado para você que é cético em relação a essas pautas. Esse papo tá muito gostoso, mas tá sendo um dos mais difíceis de fazer, porque toda vez que eu olho e falo, é verdade, tem um insight aqui, eu vou falar, ele se antecipa e fala antes. Eu leio pensamentos. E eu ia falar justamente isso, né? Acaba se tornando um discurso que algumas pessoas vão olhar e falar assim, me poupe. É muito mais rápido, mais fácil, mais prático eu simplesmente chegar a trabalhar, fazer o meu, eu não tenho que ficar me preocupando. Então acho que trabalhos como o nosso, tanto o meu quanto o seu, quando a gente sobe num palco, quando a gente encara um treinamento para essa galera, é justamente pegar nesse ponto ali, fazer eles acreditarem, mas não apenas acreditem, tenham fé no que a gente está dizendo, mas trazer a comprovação, trazer o resultado, mostrar, acho que uma das coisas que você falou aqui, que é perda de negócios. Tem gente
que não tá muito preocupado se vai perder negócio ou não, porque não é ele o dono do negócio, não é ele o... Às vezes ele é só um terceirizado e tal, mas aí a gente tem que mostrar no dia a dia dele o quanto que aquilo ali impacta. Representa de perda. Né? Então, e dá para mostrar o quanto isso impacta. Você tem outros livros que você também produziu, um deles tem um nome que eu adoro, que é o fantástico Significado da palavra significado, que eu imagino que fale sobre propósito. Propósito, exato. Né? O humor de segunda a sexta, que é sobre positividade. Não, nem tanto. É sobre liderança empática. Empática, sim. Boa, legal. É um livro que acaba, de certa forma, trazendo para o papel aquele processo que nós falamos no início, de eu ter que pesquisar a atitude, e a principal atitude que eu tive que trabalhar em mim naquela época foi o bom humor. Sim. Né? Porque era um humor péssimo. É sério? Não dá pra acreditar. É sério, mas assim, é péssimo no seguinte sentido, um humor ferino, um humor irônico, um humor assim, era mal-humorado naturalmente, era uma pessoa melancólica, mal-humorada, mas assim, mas usava isso com uma potência em cima das outras pessoas que acabava deixando muita gente magoada pelo caminho. Então assim, e ali, o exercício meu de lembrar todos os dias de que eu precisava ter bom humor. E uma forma de trabalhar isso, de perceber se eu estava numa vibe boa para me relacionar com as pessoas, foi testando isso através das próprias redes sociais, publicando frases, publicando pensamentos, publicando insights, que depois foram reunidos e transformados nos 252 pensamentos para os dias úteis, porque ser feliz, bem-humorado no fim de semana é bem mais fácil, vamos combinar, né? Então, assim, você colocar... Na sua zona de conforto. Na zona de conforto, né? Então, por que 252 pensamentos? Porque um para cada dia útil do ano, considerando a média de dias úteis do ano, né? Considerando feriado e tal, mas considerando a média de dias úteis, dá 252. Mas por que 252 e não 300? Porque um para cada dia útil do ano. E eu quero te provocar nesse processo. Então lá eu tenho 250 pensamentos, frases, insights, tal, piadas, enfim. Mas que quando eu postava aquilo, eu percebia que eu tava e recebia risadinha do lado de lá, eu percebia, cara, eu tô num espírito bom hoje, eu tô numa vibe boa hoje, então vamos preservar, né? Se eu postava um negócio e não dava nada de resultado, então vinha, às vezes, uma pessoa interpretando completamente enviesado, torto, e vinha outro, então eu falei, meu humor não tá bem hoje, não estou me comunicando bem, então eu preciso melhorar o meu humor hoje. Então, foi um processo, né? Praticamente o processo também, parte do processo da Revolução um pouquinho. E ali é bacana porque, né? Foi um livro que eu passei o original, na época, para o professor Clóvis de Barros Filho, né? E passei para ele o original. E ele adorou e curtiu e fez o prefácio, assim, numa generosidade que eu até brinco que o prefácio dele ficou melhor que o livro inteiro. Mas você já conhecia ele ou você simplesmente na cara de pau? Não. Tá. Eu fui viajar com ele uma vez pro Acre, cara. Olha que loucura, né? Eu e o Clóvis de Barros indo pro Acre fazer palestras lá pro Sebrae, lá de Rio Branco. Foi 6 horas de voo, você imagina, né, cara? Então, né, foi um momento muito prazeroso aí com o professor Clóvis. Estive em outros eventos com ele também, mas, enfim. E aí, quando eu fiz o convite, ele, nossa, generosíssimo, aceitou e fez um prefácio que eu brinco que é bem melhor do que o livro inteiro. É tipo se um dia o Cortella escrevesse o prefácio no livro, eu falar assim, olha, só lê a primeira página. Prefácio, cara, já tá bom. Compra pela capa e pelo prefácio. Então, ele fala isso, ele fala sobre, assim, você trabalhar o seu humor testando a própria comunicação, né? Porque porque a comunicação, nós somos seres de comunicação. Não adianta você fugir disso. Não importa onde você trabalha, nós somos seres de comunicação. Então, fazer a frase, fazer o pensamento, a provocação é comunicação. E como que isso está chegando lá de lá, sendo interpretado, sendo devolvido. Então, a gente vai lá na essência, né? McLuhan, tal, emissor, receptor, feedback, aquela coisa toda. Mas trazendo isso de uma forma prática, né? Então, esse é o humor de segunda a sexta. Né? Porque de segunda a sexta? Porque de sábado e domingo é mais fácil ser bem-humorado. Esse aí eu vou atrás, com certeza. E aí tem um terceiro, que é o Plano de Trabalho. Plano de Trabalho para Toda a Vida é um livro que eu brinco que foi escrito meio que na força do ódio, né? Porque... Ok. Um foi escrito de forma muito bem-humorada, testando o bom humor, o outro na base do ódio. Eu brinco por quê, né? Porque o Plano de Trabalho para Toda a Vida, que é uma matriz que tem 10 atitudes, faço o que é certo, não o que é fácil, não me disse é ética, para começar coisas grandes, comece pequeno, blá, blá, né? Enfim, isso aí é um texto que eu publiquei no final de 2016 com uma mensagem de final de ano para clientes, amigos em redes sociais. Legal. Aí alguma pessoa foi lá e printou o miolo dessa mensagem, tirou meu crédito e tal, soltou na rede, isso aí caiu nas graças e virou um dos maiores cases de viralização e compartilhamento tranquilamente, Felipe, da história da internet no Brasil
Palavra velha agora, hein? Quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Autor Porque, desconhecido. Assim, autor desconhecido, se fosse isso, cara, eu te juro que não teria problema nenhum. Problema é que as pessoas, e quando eu falo pessoas, eu não tô falando do tio Zé lá da padaria, não, eu tô falando de grandes influenciadores aí, Olha. pessoas que têm milhares, milhões de seguidores, que pegam esse conteúdo, as suas equipes de marketing digital vão lá, pegam o conteúdo, faz uma arte bonitinha, pega todo o texto do Zugaib e assina, e tem alguns que tem a cara de pau de colocar que, olha, desde criança eu sigo isso. Eu falo, nossa, você nasceu em 2016, né? Então, assim, é umas coisas assim, cara, que é assustadora, a cara de pau. Que maravilhoso. De diversos grandes influenciadores aí, eu não vou citar nomes aqui, porque o meu advogado não vai gostar da ideia, porque... Mas assim, eu já entrei em embates e em questionamentos com grandes figuras da mídia aí, maior disso, maior daquilo, tá? Grandes nomes aí, bem sonoros, tá? Questionando esse tipo de comportamento. A pessoa vai lá, pega o negócio, assina, solta, e aí tá feito o estrago. A coisa ganha uma capilarização gigante, até eu tentar segurar essa hemorragia, mais uma onda de viralização acabou, mais distorcido fica a autoria desse conteúdo. Como eu falei para você, se fosse uma coisa assim, a pessoa pega, olha que legal isso aqui que eu vi, não sei de quem que é, estou compartilhando, cara, isso não me machuca em nada, tá? Mas quando eu tenho uma figura desse naipe, que pega e fala e assina, e alguns até contam uma historinha bacana para dizer que ele que criou aquilo, nossa, velho, é de um mau caratismo que não dá para entender, né? Então, assim, eu brinco, eu escrevi na força do ódio, na, não na foi época ódio, onde né? as pessoas hoje estão buscando no TikTok Pelo amor de Deus. a pesquisa até para trabalhos escolares, não me surpreende. Não é de surpreender. Então, assim, e aí assim, eu registrei marca, registrei modelo pedagógico na Biblioteca Nacional, registrei, enfim, cara, acionei uma das empresas que pegou aquilo inicialmente, acionei juridicamente essa empresa, tá? O processo tá parado em alguma instância aí, nem sei mais o que, tá? E assim, cara, gastei uma grana violenta nesse processo, porque não me deu nenhum tipo de solução, nada, nenhum tipo de solução. Na internet, então, isso se torna uma coisa completamente subjetiva, abstrata, e até juiz que pensa de pensamento analógico, entender o que está acontecendo ali, o cara tentar interpretar o que está acontecendo, enxergar o risco daquilo, cara, foi muita dor, muita depressão, muito tudo que você possa imaginar. Então, a única coisa que eu percebi, eu preciso usar as mesmas armas. E a única forma de eu ter um lastro autoral, de eu ter o mínimo de lastro autoral nisso é ter num livro com aquela matriz explicando a história, mostrando aquela trilha de atitudes, tem lá 100 e poucas páginas explicando o plano de trabalho para toda a vida, publicado pela DVS também, que está lá na Amazon e pronto. Aí eu cheguei num lugar que me dá assim, um gigantismo de alcance naquilo. Então se a pessoa vai lá pesquisar aquilo, ela vai cair invariavelmente na primeira ocorrência lá no Google, vai cair na Amazon, vai cair em outras livrarias que tem lá um livro com aquele conteúdo relacionado ao meu nome. É um livro que me dá muito prazer, óbvio, né? Eu tô brincando aqui, todo livro, apesar de brincar que foi feito para estancar um pouco essa hemorragia. Mas, assim, é um livro que me dá muito prazer, tem muita empresa que adota também para trabalhar alta liderança, porque ali a gente entra num campo mais filosófico de algumas atitudes. É um livro que tem uma filosofia sobre felicidade, né? Onde a gente trabalha ali a felicidade como também fruto de uma leitura de atitudes, leitura e prática de atitudes, leitura, interpretação e prática de atitudes. E como você constrói felicidade também, primeiro na consciência de que alegria e tristeza vão estar presentes, né? Independente se você é feliz ou não, mas alegria e tristeza sempre estarão presentes. E como você gere essa dicotomia, né? Esse paradoxo, essa interdependência, alegria, tristeza, para entender o que é felicidade. Então, e aí, 10 atitudes para ajudar nesse processo. Isso era uma trilha de atitudes da Revolução do Pouquinho, que quando legal. Nasceu chamava-se Trilha da Excelência Pessoal. Gostei de perceber que a Revolução do Pouquinho ele vem, mas ele vai dando cria. Ele capilariza, que legal. Eu tô terminando de escrever o meu primeiro livro agora, que tem o mesmo nome da palestra, né? Que é Como Gostar de Gente Apesar das Pessoas. E aí, isso está me ajudando, inclusive, a desenvolver mais pensamento a respeito daquilo que eu mesmo falo, né? Então, eu já olhei e falei, cara, mas esse capítulo aqui dava um livro à parte, né? Capilariza, cara. Eu gosto muito disso. Eu acho que hoje a gente tem muito mais possibilidade de seguir por caminhos assim. Pelo próprio pensamento digital. Isso é pensamento digital. Né? Antes da era digital, vamos chamar assim, pensamento linear. Livro é começo, meio e fim, acabou. Né? Agora você tem um livro que tem uma avenida e aí você tem um assunto que cruza aqui. Cara, isso aqui abre outra avenida.
Entendeu? Isso é um pensamento em rede, isso é um pensamento que vai capilarizando, vai interlinkando e você vai criando mapas, né? Mapas assim de legal. conceito, de histórias que vão se cruzando em vários momentos. Além desse, eu tenho outros 3 livros. Eu sou escritor infanto-juvenil também. Infanto-juvenil? Sim, lancei meu primeiro livro, chamado Gotham Sampa City, em 2006, pela Olha, que editora legal. Melhoramentos. Foi um livro que foi finalista do Jabuti, entre os 10 melhores do Jabuti. Nossa, que legal. Ficou entre os 10 melhores de literatura juvenil de 2007. Em 2008, lancei Dene Tem que Correr, que são obras que são adotadas em escolas do Brasil Sim, todo, como imagino. literatura paradidática, literatura de apoio aos temas transversais da educação, PNBE, aquela coisa toda. E também tem o Estranho Rua 7, de 2011, foi meu último livro infanto-juvenil. Mas ali, se você pega esses 3 livros e você lê com uma acuracidade, você vai perceber que tem muito de comportamento, tem muito de liderança, muito de comunicação, muito de interdependência, muito de temas que depois eu vim trabalhar na literatura mais adulta, vamos chamar assim, a partir da Revolução do Pouquinho. Que bacana. Então, A gente essa é a jornada. A gente está se caminhando para o final do nosso episódio, e eu quero te fazer uma pergunta que essa eu coloquei, assim, eu coloquei no nosso roteirinho, assim, eu falei, cara, eu vou terminar fazendo essa pergunta Essa para é a ele. bala de prata. Numa era na qual nós estamos nos atropelando, onde a gente vê cantores lançando música em 2x, 3x, porque é o que se consome hoje, as pessoas não têm mais paciência para nada, as pessoas estão ouvindo os áudios em 2x. Numa era do 2x, qual que é o futuro que você vê para esse trabalho no qual a gente está falando ali, ó? Vai de pouquinho em pouquinho, mas tá todo mundo acelerado. O que você tá enxergando agora? Bom, 2x a gente está relacionando aí a 2 vezes, né? Duas vezes, né? Eu acho o seguinte, Felipe. Nesse mundo de superficialidade, você pode ter quantos x você quiser. Se esse x estiver multiplicando por 0, amigo, você está apenas se cansando. É verdade. Você está multiplicando 1 milhão por 0. Então pode ser 1 milhão de x vezes 0, amigo. Então vai ser apenas um exercício cada vez mais exaustivo, que vai te cobrar muita sanidade mental, porque no mundo de excesso de informação, você disputar a atenção, que é o grande barato dessa turma, né? Você ser percebido, ser notado, ser clicado, ser curtido, ser validado, ser compartilhado, sabe? Então, eu acho que a gente precisa lembrar que antes do X e dessa velocidade toda, a gente continua sendo pessoas. A gente continua sendo gente, com um viés orgânico, biológico, que ainda impacta muito a vida da gente. Que eu até brinco, né? Quando tava aquela histeria de metaverso há alguns anos, né? Que é muito prática, muito próxima à histeria que é hoje na inteligência artificial. Não, o mundo vai estar no metaverso, estaremos no metaverso, o metaverso é o que há, porque eu já estou lá no metaverso, porque eu moro no metaverso, porque eu trabalho no metaverso, não sei o que, tá. E, cara, eu encerrava muitas discussões, assim, daquelas que eram intermináveis, eu encerrava com a seguinte colocação. Tá bom, meu amigo. Na hora de fazer cocô, você faz no metaverso? Muito bom. Né? Então lembra. O que eu quero dizer com isso? Nunca perca de vista que você continua sendo gente. Gente conversando com gente, impactando gente, influenciando gente, vendendo para gente, comprando de gente, por mais que haja tecnologia envolvida. Então, hoje é a mesma histeria da inteligência artificial. Você só vai ser substituído por um robô ou por uma inteligência artificial se você continuar agindo como um robô. Então, há sim competências que continuarão sendo humanas. Não há tecnologia que substitua isso. Empatia, nenhuma inteligência, eu acredito, né? Espero estar bastante enganado, vai ter a capacidade de empatizar olho no olho, como a gente está agora aqui conversando, sabe? Num nível... Até o livro caiu, né? Foi um vento que bateu aqui. Branca, é o seu livro, desculpa. Acabei de ver. Então, assim, a gente não vai conseguir, assim... Cara, porque, vamos pensar, nós somos de comunicação, né? Quando lançaram a TV, o que falaram? O rádio vai morrer. Sim. Quando lançaram o rádio, o jornal vai morrer. Quando lançaram a internet, a TV vai morrer. E hoje você tem tudo isso, rádio, jornal, TV, na internet. Ou seja, só convergiu, só houve convergência. Nenhuma coisa anulou outra. Não houve uma anulação. Houve, lógico,
Determinadas tarefas operacionais, repetitivas, naturalmente, foram ficando pelo meio do caminho. Sim. Então, se a gente não está atento a esse tipo de repetição que a gente faz, que tranquilamente pode ser feita por um robô, pode ser feita por uma inteligência artificial, e a gente não trabalha no sentido de, não vou dizer confrontar isso, porque não é, seria uma idiotice tremenda, mas de você entender a ferramenta trabalhando para você, e não o contrário. Eu acho que quando a gente fica nessa neura de que eu vou obedecer à tecnologia, não, cara. É a tecnologia que tem que obedecer a você. Então, hoje, no mundo da inteligência artificial, fala-se muito assim, né? Ah, será que você está pronto? Eu diria, você tem que estar prompt, né? Você tem que estar prompt, né? Você tem que estar prompt, cara, porque isso é a ferramenta. Isso é a ferramenta. Entenda como funciona a ferramenta e coloque-a para trabalhar a seu favor. Né? Mas não acredite que aquilo vai te substituir. Você aprendeu a usar o computador. Você aprendeu a usar. E quando você fala da inteligência artificial, você vai o quê? É louco isso, né? Porque você vê aquela necessidade nossa de elaborarmos melhores perguntas. O que é um prompt? Um comando, uma pergunta. Uma pergunta. Então a gente volta lá nos primórdios da filosofia, do pensamento ocidental, lá com Sócrates, com certeza, outras filosofias oriental, também tem lá os seus pilares, mas volta lá em Sócrates, você volta lá na maiêutica socrática, que era o quê? Nada mais, nada menos que a arte de fazer perguntas. Então, não muda. É só o ciclo que vai se renovando. Você renova o ciclo, incrementa a tecnologia, ganha velocidade, só que você querer competir enquanto humano com essa velocidade, eu acho que você vai entrar num exercício bastante exaustivo que vai te trazer apenas síndrome do impostor, burnout, estafa, esgotamento, saúde mental zero e em algum momento, cara, você vai jogar a toalha. Mas foguete não dá, Não dá. Já andou dando, mas ainda não tá bom. Né? Essa câmera você já sabe, ela é sua. Aproveita para dizer onde as pessoas te encontram, suas redes sociais, mandar um recadinho final. Bacana. Bom, pessoal, eu tô nas redes aí sociais, sou facinho de achar, Eduardo Zugaib, tá? Lá no Instagram é Edu Zugaib. No LinkedIn, Eduardo Zugaib também, Eduardo Zugaib Palestrante. São as redes que eu mais uso, aquelas que eu estou mais presente aí. Inclusive, estávamos falando sobre isso aqui, né? Aquela coisa de a gente querer ser onipresente em todas as redes. Cara, calma. Isso vai te levar numa loucura. Porque, né, essa onipresença, não sei que você tenha algo que publique tudo com a linguagem de cada rede, mas olha, vamos combinar que há redes e aquela que é melhor para você tem que saber qual que é. Né? Naquela que você vai ter mais resultado é ali que você bate sua enxada, porque é dali que vai sair minhoca, tá? Como diz no interior. Então, gente, e tô aqui, né, como escritor, como palestrante, como treinador em liderança. Se você tá precisando aí de um trabalho que, né, provoque discussões assim, um pouco nessa linha que nós colocamos aqui, orientadas para o seu negócio, bota a Revolução um pouquinho para discutir com essa turma aí, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa, tá? Então, é isso, tô com meus livros aí e acho que é isso, Felipe. Já falamos bastante, perfeito, né? O pessoal não aguenta mais. Existem muitas profissões que são extremamente importantes, mas sabe qual é uma das profissões que eu acho mais interessante e com maior nível de valor? É o planejamento, seja ele dentro de uma indústria, seja ele dentro de uma agência de publicidade, seja ele onde for. Porque, por mais que você ache que não sabe planejar qualquer coisa na sua vida, acredite, você teve que fazer isso uma série de vezes. O planejamento, ele requer percepção da sua realidade, requer percepção do seu caminho e requer plano para execução. E toda vez que você vai olhar e vai falar assim, ai, poxa, tá difícil, né? Tava na hora de fazer alguma coisa a respeito, você já teve a sua percepção. Mas qual que é o plano que você vai seguir e que você vai poder executar viavelmente, não utopicamente? Cada vez que você olha para o seu caminho e fala, primeiro eu vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer isso aqui, dentro do seu poder de execução, olha seu caminho como vai esticando, olha como vai ficando mais interessante. O Eduardo falou aqui pra gente agora, é aos pouquinhos que a coisa vai. E assim, gente, nós temos muito tempo nessa vida. Eu tô com 40 anos, você talvez tenha um pouco mais, talvez um pouco menos, mas a gente tem tempo. A gente tem tempo para fazer. A única coisa que
faz parecer que nós não temos é a geração que a gente está vivendo atualmente. Onde tudo é atropelado, onde tudo é muito rápido, onde tudo parece fazer a gente se adaptar e não aquilo se adaptar a gente. Então vamos olhar para a vida com um pouquinho mais de calma, vamos planejar um pouquinho mais os nossos passos, provavelmente a gente vai chegar onde a gente quer chegar. As redes sociais do Relaciocinando são @Relaciocinando Podcast no Instagram, @relaciocinando.podcast no TikTok, ouça a gente também no Spotify, no Deezer e no YouTube, você sabe. Se você colocar Relaciocinando Podcast e ele disser é relacionando podcast que você quer dizer, não, clica embaixo e fala, eu quis dizer Relaciocinando Podcast. Vamos ensinar o algoritmo de uma vez por todas que nós viemos para ficar, que o projeto é sólido e a gente vai cada vez mais longe. Eduardo, muito obrigado pela Felipe. sua presença aqui, foi um prazer essa conversa. E eu espero você no próximo episódio. Até lá.